posso falar graças e paz pra ele, meu? Aí, tá vendo, Wando? Tá vendo aí, Vandão? Graça e paz, meu querido. Como é que você está? Paz, presbítero Adriano. Vai Cara, que indo bem. mansidão na voz, hein? Eu ando devagar porque já tive pressa e hoje levo esse sorriso porque já chorei demais. Meu Deus. Ah, e aí, cara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos Muito aí para bom. mais um Tadel, para mais um dia de Tadel, Hum, aguardando aí a chegada dos nossos parceiros que estão sempre parceiros e aí, irmãos. irmãos que estão sempre aí conosco. E hoje é uma terça-feira. E a nossa terça-feira, ela. Eu sempre falo que até quinta-feira da semana é uma segunda-feira, porque não muda em nada. A coisa só começa a tomar um rumo um pouco diferente na Graça e paz, sexta-feira. Beth. Uhum. Cara, eu falei, né, pra ti. Graça e paz, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Betinha. Eu cheguei em um nível, eu estou andando por alguns meses ou alguns anos, em que para mim todos os dias são dias bons. Eu não tenho mais aquele peso da segunda, da terça. Eu gosto de me relacionar com o pessoal lá do escritório, com os meus clientes, os nossos clientes, né? Gosto do meu trabalho, então eu passei essa bolha, mas eu sei exatamente o que você está falando. Não sei se no mesmo nível que você, mas eu, quando começava a tocar aquela musiquinha do final do Fantástico, já começava a me dar um arrepio na coluna, porque eu precisava ter que acordar cedo, ir naquele lugar com um ambiente nada agradável. Olha lá, o Tiagão tá por aí, seja bem-vindo. Sueli Ferrari, seja bem-vinda. Fez aniversário ontem, né? Tá mais jovem hoje. E Josi também, seja bem-vinda. Ah, verdade. É aqui a Su Ferrari, não a Salles. Perfeito. Foi a Salles que fez o aniversário. bom, é isso, cara. Você falou, você tocou num ponto que é assim. Ah, Há uma diferença, né? Quando você vai para um ambiente que você quer estar, você tem prazer de estar, né? E há caminhos, há ambientes que muitas das vezes nós entramos nele, nós escolhemos estar neles e outros às vezes somos levados, né, a estar sim. neles, né? E nós vamos, isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar, né, hoje, né? Falar sobre o tema do nosso Tadel hoje é justamente algo muito assim parecido aí, né? Dentro do que você está falando, né? Como que estão os nossos caminhos, né? As nossas escolhas. O tema do Tadel é os homens e seus caminhos. E os homens aí nós estamos falando de modo geral, a humanidade, a Aham, humanidade, criação de né? Deus, né? Olha lá, a Rosângela Amaral também está conosco aqui. Seja bem-vinda, Rô. Isso aí. A É galera isso tá aí, cara. chegando aí, para a graça de Deus. E aí, Não, os obrigado, homens e filho. seus caminhos. Ah, Wando, a gente já poderia, para começar a desbravar um pouquinho isso e até falar um pouco sobre a importância do Tadel de hoje em Provérbios 14:12. Lê lá para a gente e fica bem claro qual é a importância dos homens e os seus caminhos, né? A palavra de Deus diz assim, né, em Provérbios Os 14, 14. 12 e 12. Há um caminho, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, né? Algumas traduções são mais diretas, né?
Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele é a morte, né? Então esse texto, né? Aqui nós estamos falando de uma pessoa que entendia bem o que era a vida, quais eram esses caminhos, e sabe, não só entendia, como tinha conhecimento e tinha a vivência de tudo isso. Né? Então, quando ele traz esse contexto de que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele é a morte. Exato. E aí, o que fica claro aí, né? Que Salomão deixa claro para nós aí, que os nossos destinos, ou aquilo que nós colhemos, aquilo que nós vivemos, está intimamente ligado ao caminho que escolhemos. Perfeito? Por quê? Se eu não quero um caminho de morte, logo eu não vou pegar um caminho mau. Se o coração do homem é mau, eu não vou me basear num caminho que o homem determinou. Mas se eu sei que o caminho perfeito é o caminho de Deus, então a gente vai buscar Deus em todos os caminhos. Perfeito? Mas o que está acontecendo nesses últimos tempos, cara? Eu vi aqui ontem, eu fiquei meio aterrorizado aí. Parece que o sobrinho de um miliciano no Rio de Janeiro foi morto. E ele também fazia parte do daquele povo ali, daqueles milicianos, né? Aquele bando de terrorista lá. E eles puseram fogo em 35 ônibus. Agora, isso foi em retaliação à morte, né? Aí a gente pensa, retaliação é algo que Deus nos propõe? Nunca, né? Então, sabemos que esse caminho não é um caminho bom, né? Deus não faria isso. Vingança, essa revanche, etc. Mas nós Aí eu precisamos. quero te Não, fazer pode falar. eu quero fazer uma pergunta aí pro pessoal que está aí no chat, Aham. vendo essa sua fala. Então nós assim, eu queria que o pessoal compartilhasse um pouco. Então nós podemos ter impulsos para o bem e para o mal. Sim. Nós podemos ter o impulso, ele está muito relacionado ao quê? A frutos. O impulso ele está muito relacionado à vontade, a desejos, a É, espera, a renúncia. Enfim, impulso está relacionado diretamente à escolha, à ação, àquilo que você está cheio e que você vai derramar, né? o impulso, se você for pegar numa aplicação prática, né, Vando, ele tá relacionado a justamente essa propulsão rápida, esse avanço com mais explosivo, é um impulso. Agora, o problema Então, mas é aí que veja bem, para esse você impulso se ele pode, impulsionar, é isso aí que você está dizendo, que nós estamos falando, mas ele aham, pode ser tanto para o bem como para o mal? pode. E é isso que eu estou falando. E aí, o que precisa do impulso? O impulso precisa dessa propulsão muscular, né? Imagina alguém que vai fazer um salto. Ele precisa dessa explosão muscular, ou seja, juntar todas as energias numa só direção e dar uma explosão ali. Mas ele também precisa do quê? Da base aonde vai se projetar. Então, É o caso do justamente, foguete, né? Quando você pega toda a estrutura do foguete, ele tem a base, né? De exato. onde ele vai ser lançado. E ele tem o que? Ele tem o impulsionador, que é o propulsor, que é aquele que vai dar o Não, start, que vai. professor. Isso aí, Que vai... queimar combustível rápido. Quais são as vantagens disso? A direção é estável, a velocidade é alta.
quais são as desvantagens? É tão rápido que quando você percebe, você já está no destino. Então, por isso que é muito importante essa nossa base, que você perguntou se é para o bem ou para o mal, qual é a inclinação que nós vamos tomar, né? Então, sim, eu creio que é totalmente possível você ser impulsionado tanto pelo bem ou para o bem, e como também para o mal. Então, e aí tendo em vista, você estava citando aí a questão lá do que ocorreu, né? Era justamente um pouco sobre isso que a gente vai desenrolar na nossa conversa, que é acerca dessa questão das retaliações, do ego, da vaidade. Olha, eu sou o melhor, eu posso mais. Então eu vou mostrar todo o meu poderio para mostrar que eu posso mais, né? Então isso daí é uma escolha humana, né? Porque quando a gente pega lá em Gálatas 5, 22 ao 23, que fala sobre o fruto do Espírito, nós já fizemos um Tadel falando sobre fruto do Espírito, temos aí Uhum. nos nossos vídeos do Tadel, e que diz lá assim, olha, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Por quê? Porque ele está dizendo que isso é algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós já podemos aqui identificar, né? Já podemos Uhum. identificar que tem algo na nossa vida que só vai ser transformado, só vai ser mudado quando nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de É, Deus. e ele diz assim, ó, contra essas coisas não há lei. Ele está seguindo. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Para essas coisas não há limite, não há medida. Ó, Não há algo certo ou isso. errado, né? Não há Não, não, algo que ó, vai. Não é um algo que isso. vai dizer, olha, esse tipo de amor tá certo, esse tipo de amor tá errado, né? O amor gerado por Deus, ele é o amor verdadeiro, né? A misericórdia é a misericórdia. Isso, e também não tem limites, como por exemplo, Exato, olha, é assim. quando você fala assim, o sal faz bem ou faz mal para a saúde? Ele faz bem porque se faltar, sua saúde cai. Mas ele faz mal quando consumido em excesso. Tem um certo O óleo, limite. as gorduras, exatamente. Tudo que você vai pensar, ela tem limite. A brincadeira tem limite. Qualquer coisa tem limite. Mas, em relação a amor, misericórdia, compaixão, perdão, paciência e longanimidade, isso não tem limites. Fica bem claro, porque Pedro que pergunta, né, quantas vezes ele teria que perdoar, né? Exato. E ele fala 70 vezes 7 ao dia, né? 490 vezes por dia você deve perdoar aquele que te aborrece. Ou seja, Jesus estava dizendo, cara, não tem limite, perdoa, perdoa com força mesmo, né? É nesse sentido que ele fala contra essas coisas, não há lei. Você pode avançar e ser impulsionado o quanto você quiser, que só vai te deixar mais próximo de Cristo. Exatamente. E aí nós estamos vendo aí, né? Nós estamos trazendo para o pessoal tá aí que está participando com a gente, né? Pode fazer seus comentários aí. Você também, o que você acha, né? E você pensa sobre as nossas escolhas? Vocês acreditam que as nossas escolhas estão relacionadas ao tipo de vida que nós estamos vivendo, né? As nossas escolhas elas podem ou não influenciar do tipo de pessoa que nós vamos ser, ou que nós vamos viver, como nós vamos agir. Então, assim, é muito importante vocês estão aí no participar com a gente, né? Interagir, porque, cara, eu penso que tem escolhas que a gente faz na nossa vida, nossa, elas comprometem às vezes praticamente uma vida, né? E eu dizia numa ministração minha lá na igreja
uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa que me tocava naquele momento, é que as pessoas elas não, elas fazem as escolhas e elas colocam todos os seus, vamos dizer assim, os seus impulsos humanos, tudo que for possível, né, nas suas escolhas, porque elas querem aquilo de qualquer jeito, elas querem fazer, elas querem ser, elas querem, enfim, elas querem, elas vão se sentir bem, né? Eu estava vendo um estudo que o prazer, quando você vai fazer uma compra daquilo que você quer, vamos pegar um celular, por exemplo. Você quer comprar aquele celular de qualquer jeito. E você vive uma ansiedade, uma busca desenfreada para comprar aquele celular. E você vai fazer, você vai buscar, vai usar de todas as ferramentas, caminhos possíveis para comprar. E depois que você compra, que você consegue alcançar aquilo, dentro de uma busca humana, natural, comum, né, de todos, aquilo ali leva ali em média coisa de 3 horas no máximo para toda aquela emoção acabar, toda aquela sensação acabar. Isso quando alcança, né, Wando? Não, eu Eu estou tava colocando isso, assistindo. colocando dentro de uma possibilidade que alcançou. Passou Isso, aquelas porque 3 horinhas, já foi. é, eu tô falando porque eu tava vendo uma moça tava dando um depoimento lá e chorando, né? Então ela estava na capital e ela teve que voltar para a cidade dela, no interior. E voltando para a cidade dela, ela não tinha emprego. E aí ela recebeu uma oportunidade, que na verdade era um golpe, mas que ela tinha que ir fazendo como se fosse tarefas para receber valores. Sim, sim. Então ela colocava lá um valor, fazia alguma coisa, postava um ok, um joinha em algum lugar, ganhava R$ 10. Daí depois ela fazia outra coisa, ganhava R$ 20 e ela conseguia sacar aquele dinheiro. Daí a pouco, mais uma tarefa, ela tinha que depositar 60. Aí ela ganhava mais um pouco, ela tinha que depositar 200. Chegou uma hora que ela tinha que fazer algumas tarefas e se ela não. Aí ela foi, um valor X lá, que já era alto para ela, tipo R$ 400 para quem está desempregado. Aí pagou, aí veio outra tarefa, ela já não tinha mais aquele dinheiro, ela pediu emprestado para alguém na ânsia de conseguir. E aí pegou com esse outro alguém emprestado. No final, ela não conseguiu pagar a última tarefa lá, que provavelmente não seria a última, viriam outras muito mais caras, porque era um golpe. Mas na ânsia dela conseguir se ajustar de alguma forma com todas as suas forças, ela se endividou mais e acabou Nossa, perdendo um pouquinho que tinha meu Deus. motivado por seu impulso. Mas era justamente a natureza humana agindo de uma forma assim agressiva, né? Agora, sim, talvez quem está nos assistindo vai falar, não, mas eu não caio num golpe desse. Sim, mas é que nem tudo é tão rápido para se vir Sim. a, Adão a e Eva caíram fatura, no né? Vamos golpe, dizer né? assim. E não foi do dia para noite, né? Não, não. Oh, Até mesmo porque o sistema do engano, ele está aí sim, na sociedade. exatamente. Ele não tem pressa. Não, exato. Aí você falou uma coisa que é chave, né? Porque é justamente isso, né? Olha o que a gente percebe que esse impulso pela natureza humana, ele vai trazer o quê? O desespero, o medo, a inveja, a cobiça, a revolta, né? O Sim. desejo, aquela coisa, a avareza, porque o que que acontece? Você imagina, né? Às vezes a gente nem tem caminhos para julgar o que aconteceu com essa senhora, porque você imagina o desespero dela. Ela queria Não, ser rica, ela queria ter uma condição, talvez um dinheiro ali para sair de uma situação que ela precisava de um pouquinho mais.
né? Sim, até no E caso qualquer um está suscetível exato, a e isso. é justamente aí que o inimigo. Eu conheço um casal, e isso já aconteceu há um tempo atrás, eu sempre comento essa história. E o filho deles, nós conhecemos desde criança, desde pequeno. E ele se envolveu numa coisa errada, foi preso, né? A coisa errada era mais ou menos assim, resumo. Ele trabalhava, tinha o emprego dele, ganhava até bem, o rapaz. Só que ele ia na casa dos amigos de infância dele, ele via que os amigos, tipo assim, vamos supor, ele trabalhava o mês inteiro, 30 dias para ganhar lá R$ 2.000. Ele ia na casa dos amigos dele, os amigos dele falavam pra ele assim, meu, você é besta, cara, a gente consegue isso daí em 3 horinhas, Meia hora. meu. 3 horinhas de trampo a gente levanta isso daí. Então ele chegava lá, via os caras com tênis bacana, roupa bacana, relógio bacana, celular bacana. E ele já tinha uma vida um pouco estável porque o pai estava bem, a mãe estava bem e ajudava ele financeiramente. Bom, enfim, resumo, o que acontecia? Ele pegou o carro dele, colocou esses rapazes e eles faziam sequestros na porta do shopping. Ele pegava as moças, colocava-as dentro dos carros e fazia elas sacarem dinheiros nos caixas eletrônicos e pegar dinheiros dos cartões de crédito, coisa desse tipo assim. Bom, enfim, foi indo, ele foi preso. E aí o pai dele perguntou para ele o que fez, né? Né? E ele falou que ele ficou muito impressionado como o dinheiro vinha rápido na mão dos meninos. Né? E ele pensou na cabeça dele, poxa, eu tenho que passar minha vida trabalhando para conquistar a coisa que os caras estão fazendo aqui rapidão, coisa rápida, né? E a gente uma vez conversando sobre isso, eu estava falando para ele, você vê, o inimigo ele sempre vai atuar onde os nossos olhos cobiçam. Sim. Você talvez não falando, porque o inimigo ele não sabe os seus pensamentos, mas ele conhece para onde vai os seus olhos, para onde a sua mão quer ir, para onde os seus olhos, as suas atitudes. Então, aí é o que está lá, Gálatas 5, 19 e 21. Né? Porque as obras da carne são manifestas. Olha só, como que elas são manifestas? As obras da carne. Olha lá. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você percebeu que tudo isso daqui que foi falado em Gálatas são ações Uhum. geradas pelo quê? Pelo um pensamento. Você já está dominado por aquele pensamento. Sim. E aquilo começa a se externar. E aí é onde o inimigo ele começa a atuar na tua vida, porque aquilo já está externando. Né? Aí você pega exemplos, por exemplo, uma pessoa que usa droga, uma pessoa que furta, uma pessoa que cai na prostituição, na pornografia. Né? Não é de uma vez, não é papum. É de que forma? Ela vai consumir. Ah, não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui, né? Ah, não, hoje eu não vou orar, não vou ter o meu tempo com Deus, não vou buscar uma vida de intimidade, não vou ler a palavra. Ah, não, hoje eu vou deixar de boa, tal. E aí você vai trocando a sua escolha, ela vai deixando de ser a vontade de Deus para colocar os prazeres da sua carne. E pode ser muito rápido, como por exemplo, tem drogas que um único uso já te Ah, causa é. dependência, É. ou pode ser muito lento, como você demorar anos para isso acontecer, né? Então é muito complexo essa questão das escolhas. Ó, a Marli está aqui conosco, pastora. A Adriana Saraiva também, o pastorzão está conosco. A irmã Valdina está conosco.
O Paulinho está conosco. A minha sogra, Lourdes, também está aí. O Matheus Laurentino também está por aí. A Ana, Cláudia, ela colocou assim, ó. Escolhas erradas que trazem consequências. Bem difícil. Eu fiz isso e sofri muito pela má escolha. Mas graças a Deus tive tempo para corrigir. Glória a Deus mesmo, Ana, porque muitas pessoas nunca mais conseguem corrigir aquilo que tomam como escolhas erradas, né? E às vezes parece algo muito, muito leve, muito simples, muito tranquilo, e não é, te traz consequências profundas. Quando você fala aqui na questão ali, nós lemos em Provérbios, né? Que a gente fala que é um caminho que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, é justamente como uma coisa, um abismo vai levando outro abismo. É algo que parece muito simples. Hoje eu não vou na igreja domingão, eu vou dar uma volta na praia. Daqui a pouco eu começo a perceber que eu indo de 15 em 15 dias para a igreja ainda funciona. Tá bom. E aí isso vai se espaçando. Daqui a pouco era o único lugar onde eu, de fato, intencionalmente chamava a Deus. Em casa eu já nem chamava mais. E aí você começa a se esfriar de Deus. Daqui a pouco você começa a ver sentido ou em outra religião que é muito mais tranquila, ou de repente que não precisa, que Deus ama todo mundo e reconhece todo mundo do jeito que é. Sei que você vai se afastando e até que chega um momento que já não faz mais sentido buscar a Deus. O que é totalmente o contrário do que foi ministrado no domingo retrasado, ou foi você, né, Vandão, falando a respeito de Timóteo, Isso, pregue a palavra. isso. Então, Paulo, ele vai totalmente ao contrário disso, ele fala, ó, ele está escrevendo na carta, né, ele fala, ó, fulano me deixou porque gostou das coisas, Isso, dos prazeres da vida, isso. outros eu mesmo enviei para fazer a obra em outros lugares, mas você, né, Timóteo, né? Não Tu, dá, não porém, né, ele pode, né, fala, né? Timóteo? Você não, né, Timóteo? Não vai namorar, você não, você vai ficar firme. Então, essa questão dos caminhos e escolhas é justamente o que nós estamos falando hoje. Nós precisamos ser impulsionados pelo Espírito, né? Então, como se Paulo estivesse falando com cada Timóteo aí que está nos assistindo, prega a palavra, Isso. busca a palavra, não abandona ela, respira dia e noite, porque aí esse é o caminho garantido, né? E é interessante porque, você vê, ó, Provérbios 16, eu vou ler aqui, texto aqui, Aham. Provérbios 16, que ele diz assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor os teus caminhos, e os seus pensamentos serão estabelecidos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são a morte. Eu só fiz a leitura inteira Completo. do E completo. olha que interessante, né? Olha que interessante, ó. Ele fala: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Exato. Mas o que o Senhor faz? O Senhor pesa o espírito. O Senhor, ele faz os cálculos da sua intencionalidade, do, do, da quantidade de transgressões que você vai acumulando e cada vez se afastando mais da presença dele, né? Mateus Laurentino colocou alguma coisa aí. Você lê para nós? Olha Lê lá. aí, pode ler. Olha lá. Por isso, quem é íntimo de Deus já não deve só se guardar do pecado. As coisas lícitas têm um poder de distração grande. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Paulo diz. A questão é justamente essa. A questão é que
não é só ficar se defendendo do pecado. A questão é se deleitar naquilo que é eterno. Isso é uma virada de chave. Por quê? Porque durante muito tempo, muitas pessoas elas têm o desejo, o coração no mundo, mas continuam fazendo as coisas só para não pecar. E a chave tem que virar dentro dos nossos Exato, corações para desejar as coisas de exato. Deus. Tem que ser Porque percebe que desejo. as coisas de Deus são boas, né? Exato. É isso. É você ter o desejo, né? Eu não faço algo porque, se eu não fizer, o pastor vai ficar bravo, o discipulador, ou o irmão da igreja, enfim, seja quem for, alguém vai ficar bravo, se eu não for na igreja, vão ficar me ligando, ou se eu. O desejo é o que eu sempre falo. Há uma diferença de eu querer ir à igreja e de eu querer ser igreja, né? Porque é uma questão de estado. Você quer estar na igreja, você quer ter a alegria de estar com aquelas pessoas, né? De mesmo com Aham. todas as adversidades, mesmo com todas as diferenças, né? Tem hora que uns vão te alegrar, outros vão te entristecer, mas as nossas escolhas, elas precisam sempre estar de que forma? E sendo estabelecida na vontade de Deus, porque Deus, ele chamou cada um de nós para um caminho, para um propósito. Nós precisamos entender isso. É, Talvez a pessoa que ainda não pessoal, entregou sua vida para Jesus, ela tem um pouco de dificuldade para entender essas questões, né? sim, Mas para nós que já conhecemos da palavra de Deus, sabe, às vezes eu entendo, presbítero, que parece que nós estamos tapando os nossos ouvidos, né, para não ouvir a para não vontade de ouvir a Deus, vontade de Deus. Aham. né? Porque a gente vive em função daquilo que a gente quer fazer. Cara, às vezes eu falo, meu Deus do céu, você tava falando aí logo no começo, eu tô num outro nível, porque eu gosto do ambiente de trabalho que eu tô, das pessoas e tal, Aham. que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, tudo que você tá fazendo tá ajustado. E quando que nós vamos alcançar? E isso não é um nível humano. A gente alcança isso quando a gente descansa no Senhor, quando a gente consegue entender, né? Que mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente, você quer mais do que Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel, que serviam o rei Nabucodonosor. Era o trabalho deles, Uhum. né? E era um ambiente hostil. Eles eram constantemente ali tentados a adorar, a se entregar a outros deuses, a fazer coisas erradas, né? E hoje nós, como igreja, nós como cristão, né, nós também somos tentados. Há uma série de questões, mas como que nós conseguimos vencer isso daí? Quando nós descansamos no Senhor e entendemos que em meio a toda essa adversidade, Deus ele está conosco. Então vamos colocar as nossas escolhas nele. Perfeito. Você falando a respeito de Daniel, né? E aí tem os dois lados, né? Daniel estava sendo forçado a adorar outro Deus, né? Porém, ele era bem ligado a Deus. Em um ambiente hostil, ele era forçado a adorar outro. Agora, tem um outro lado também que muitas vezes nós idolatramos outras coisas, né? É. Voltando no tudo é E lícito, sem mas ser nem tudo me forçado, né? convém. É isso, nós inclinamos e desejamos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá bom, e o que Deus tem contra o futebol? Nada. Mas quando você começa a perceber, a pessoa está mais no futebol do que na igreja, daqui a pouco você percebe que é mais importante uma final de um. Não estou falando aqui, não estou falando aqui para, como é que eu posso dizer assim, para atacar ninguém. Eu estou falando de futebol, mas poderia ser qualquer outra coisa, né?
poderia ser polir carros. O cara, eu gosto de lavar meu carro direitinho, mas quando esse lavar o carro toma o direito, né, o tempo de Deus, o tempo da família, você começa a idolatrar o carro, não, o lavar, aquilo que você gostar de fazer. Então, essa que é a questão é que é muito mais fácil a gente se distrair com aquilo que a gente gosta e a gente vai trilhando um novo caminho. O Matheus colocou aqui, ó, digo isso sobre pequenas práticas que nos desviam do caminho, são lícitas na maior parte do tempo. É justamente aquilo que eu estou falando agora. Aí, o pastor colocou aqui 1 Coríntios 6,12, que é justamente quando fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí, Paulo Henrique fala, amém, pois se distração no lícito pode virar o ilícito. É exatamente o que nós estamos falando. O jejum explica isso de forma didática. É a abstenção do que é lícito para ter um coração como o de Jesus. É, você doutrinar o seu Eu acho corpo que a tudo está dizer não muito àquilo que ele deseja. relacionado à troca que você vai fazendo, né? Hum, Talvez você, por exemplo, né? Eu vou pegar uma coisa que acontece muito. Você falar assim, poxa, hoje é domingo, dia das mães, por exemplo. Aí o camarada, ele às vezes tem a mãe dele que mora longe, ou a sogra que mora longe, né? E o cara uhum. tem que ir lá almoçar lá, ou jantar, sei lá, almoçar com aquela família pra estar lá. Acontece muito isso. E naquele dia de domingo, né? Que geralmente é um domingo, aquele Uhum. pessoa não vai estar ali nas suas atividades eclesiásticas, né? Isso não é que ela está sendo dominado pelas coisas externas. Isso é uma situação, né? Agora, o que eu percebo é que assim as nossas escolhas elas sempre vão nos levando à zona de conforto. Então é onde você vai querer assistir o Netflix e você não vai querer perder aquela série de jeito nenhum. É onde tudo começa. Porque a gente está falando aqui do culto de domingo, mas tem muitas outras atividades que Deus coloca às vezes no coração do homem que não está relacionado nem a culto. Está relacionado às vezes a uma pregação, a você ler um livro, a você ler a palavra, a você ter um tempo com Deus. Né? Porque quando você se Ah, disponibiliza a ler, fazer uma leitura de um livro, da Bíblia, você está tendo um tempo com Deus. é, E aí você sim. vai fazendo essas trocas, você vai deixando de ler, de ter comunhão com Deus. Né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo assim, às vezes falo, poxa, tem pessoas que elas sempre têm tempo para as pessoas que não são irmãos em Cristo, mas ela nunca tem tempo para conviver com os da fé. Ela nunca tem tempo. A agenda dela nunca tem as pessoas que são cristãs, as pessoas do convívio dela, né? Ela É. sempre tem tempo para todo mundo, mas ela nunca tem tempo para dar com os da fé. O que, que eu estou fazendo? Eu estou trocando, né? É errado também? É errado você ter convívio com pessoas que não. Não, não é errado. Muito pelo contrário, é necessário que você tenha, que esteja em ambiente com pessoas que não são da igreja, né? Para ser bem claro, porque é uma oportunidade que você vai ter de pregar a palavra para essas pessoas. Mas o duro é que é quando isso começa a se tornar uma coisa, é que aqueles ambientes são mais agradáveis, são melhores do que estar com aqueles da casa de Deus. Então tudo isso a Sim, gente tem que tá vendo na nossa vida, né? Essas são as nossas escolhas. sim. Ah, o pastor tá zoando aqui, ó. Bagunçando. Falou, não é o caso do Adriano, a sogra é vizinha. É verdade. É, Aí a Rô colocou aqui, ó. Nós temos muitas vezes que voltar ao primeiro amor. Lembrança e esperança. Isso que não fazemos, né? Quando fazemos isso, nós não temos escolhas erradas. Nessa época, a gente deixava tudo para fazer a obra de Deus e estar na igreja a maior parte do tempo. É verdade. Na verdade, quando a gente fala de primeiro amor, a gente está. Aí a Rô tá falando a respeito daqueles. Quando a gente se converte, né? Que a gente quer ficar o tempo todo dentro da igreja.
E glória a Deus quando a gente tem um ambiente em que a gente pode ficar sempre, né? Eu acho isso bem legal também, eu já vivi isso. Mas o fato é que nós temos que observar as nossas escolhas, é essa a questão, né? Esses dias, a Lari até estava falando que nós estávamos conversando com alguns amigos e aí eles falaram sobre uma série, né? E aí vocês não assistem série e tal? Eu falei, eu não assisto, cara. Aí não, mas por quê? Não sei o que lá. Eu falei assim, porque eu não tenho maturidade para assistir série. Aí, mas como assim, cara? Não entendi. Eu falei, porque eu começo a assistir uma série 10 horas da noite, que é a hora que você fez tudo que precisava fazer. Aí vamos lá que você vai assistir uma série 10 horas da noite. A série, ela tem 47, 50 minutos, né, a maioria dos episódios. Termina um episódio, terminou num ponto em que depois vai chamar um outro episódio, né? Sim. Aí você quer emendar o segundo, o terceiro, o quarto. Quando você percebe, é 2, 3 horas da manhã e no outro dia eu ia trabalhar quebrado, Wanda. Aí todo mundo fala, aí eu não, eu ligo, assisto um e deu. Tá bom, vocês são assim, então continua. Para mim faz mal, por isso que eu não assisto. Exato. É a questão do domínio próprio, né? A É, questão de você entender aquilo que dá para você fazer e aquilo que não dá. exato. Você tem que fazer escolhas. Eu sempre falo, sabe, Adriano, se a tua escolha ela não tá ferindo o corpo, né? Eu acho que o corpo, Aham. tanto o teu corpo, o templo do Espírito, como o corpo de Cristo, como, enfim. O Mateus ele até colocou aqui assim, né? Poxa, a gente tem que filtrar bem as escolhas, né? Uma da fala dele aqui que ele diz que a gente tem que filtrar. E é bem interessante essa questão, porque a todo tempo isso acontece comigo. Eu, pelo menos, acho, não sei se acontece com os irmãos, mas está sempre acontece comigo. Eu tenho aqui todo tempo, eu tenho que estar pensando nas minhas escolhas e as consequências dela. A Uhum. todo momento nós somos colocados à prova a escolher algo, a fazer uma escolha, né? Você quer ver um exemplo? Perfeito. Uma escolha é quando alguém te xinga, te agride. Revidar ou ficar calado é uma escolha. É Perfeito. uma escolha, né? A gente aqui acabou falando muito sobre escolhas de coisas que nós escolhemos do dia a dia, mas assim, os nossos impulsos, né? Por exemplo, você citou lá no começo do Tadel acerca do que aconteceu lá das queimas dos ônibus, né? Aquilo foi um impulso, aquilo foi uma escolha. Sim. Passou pelo processo na cabeça de alguém que ia fazer isso, se deveria fazer ou não. A pessoa falou: não, nós vamos fazer, nós vamos arrebentar com tudo, né? Então, agora, em Deus, cara, isso eu tenho buscado viver isso, porque assim, não é fácil. A vontade que você tem, às vezes, é de explodir, é de meter o pé Ah, na sim. porta, é de sair fora, é de falar não dá mais, né? Porque esses impulsos são da carne, são da nossa natureza humana. Mano, aí você falou tudo, porque é isso que a gente fica ocultando na igreja. Exatamente. Porque agora nós somos nova criatura, então nós não nascemos, mas você não passa mais raiva. Quando você chuta a cama de madrugada e tá aquele frio com o dedinho, você abençoa a sua cama. Assim, o primeiro impulso é orar pelo próximo, não é? Olha lá, o Matheus ele até falou uma coisa aqui, olha. Aham. Ele falou assim, cara, Vandão, nós somos a todo momento, nós somos chamados a honrar a Deus. Cada situação é uma oportunidade exata, é o ponto de vista mais correto. Porque a todo momento, por exemplo, né, você você tá ali num ambiente que você percebe que vai gerar um dinheiro fácil. Aí você tá endividado, por exemplo. Você fala, meu, é a oportunidade que eu tenho de quitar aquela dívida.
Mas você, como cristão, de que forma que você vai honrar a Deus? É você abrindo mão Não disso. fazendo. É você não fazendo. Ah, Agora não, mas eu e vou lá, outra. pego o dinheiro, faço a coisa errada e ainda dou o dízimo. É, eu tô falando realidades. Então hoje nós estamos tratando um assunto aqui que é as nossas escolhas, os caminhos dos homens, né? Então como que Hum. nós vamos e nas pequenas coisas, sabe, o Adriano, presbítero Adriano, são das pequenas coisas, às vezes, cara, nós somos tentados. E eu já passei por situações assim, foi caramba, meu, perdi a oportunidade de ser diferente, sabe? Poxa, eu poderia ter me saído melhor dessa situação, né? E perdi a oportunidade de me sair melhor dessa situação, cara. Eu acredito que eu Hum. fui reprovado por Deus hoje nessa situação, né? E eu já E tive tá tudo muitas bem, né? situações que eu me senti assim. Então, mas tá tudo bem, porque se você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra, então você continua ali. Ou no outro dia, um outro dia. Esse é o problema. Eu vejo isso muito em dieta. Dieta, como eu tô agora tentando ficar um pouquinho mais fit, então eu converso com bastante gente que faz dieta. E a maioria das vezes é isso, cara. Eu enfiei o pé na jaca na quinta-feira, aí na sexta eu emendei, fui mais, aí no sábado, domingo, segunda, terça, aqui tô eu, 2 semanas depois, enfiando o pé na jaca todo dia. Poxa, não é assim. Hoje você perdeu, amanhã acorda, faz tudo direitinho, retoma, né? E essa é a nossa proposta, mas a gente é muito mais fácil eu me convencer de que eu perdi e que não adianta mais eu correr atrás e viver dessa mesma forma num lugar de comodidade, do que eu passar para um lugar de confronto todos os dias. Você pode ver que ninguém gosta de ser confrontado, as igrejas mais sérias, elas estão vazias, por quê? Porque ninguém quer ser confrontado. As igrejas que são maiores, que não pegam no pé muito das outras, por que elas estão cada vez maiores? Porque convém ao homem, à natureza humana, não ser confrontado. Se a palavra não confrontou ou confrontou, ninguém pode me confrontar. E numa igreja menor isso tende a acontecer mais, né? Um confronto entre eu e você, dizer, ó, Eu pô, Wanda, percebo esse que as negócio não tá pessoas têm uma legal. dificuldade, elas confundem, às vezes elas acham que ser confrontada é ser humilhadas, né? É, E a exato. Ou confrontada a nível de medir forças. exato, E não um confronto como forma de encorajamento para se tornar uma pessoa melhor, né? né? É bem isso. Ó, aqui o Matheus colocou, pô, com certeza, Vandão, é um ponto bom. Filtrar as escolhas é importante. Não é para negar o Dia das Mães também, né? Aí a Rosângela colocou, nessa época a gente deixava tudo para fazer a obra de Deus e estar com a maior parte do nosso tempo, do corpo, né? Aí depois coloca ali Tiagão colocando. Acontece sim, mano. Tenho meditado muito em escolha e no impulso, em falar ou calar, e só ouvir, né? Não é fácil. Para toda escolha tem a consequência. Poxa, são verdades, né? São verdades. Às vezes, uma fala sua fora do contexto e deixando agir na natureza te faz Nossa, colocar tudo a perder. nossa, nem fala, cara, nem fala. Ó, o Tiagão, ele, no nosso primeiro dia de discipulado, cara, ele me falou um Aham, negócio. Ele falou assim, foi uma coisa que que eles deixaram de ter na casa dele, né? aham. E eu falei, é nada. Eu pensei comigo, né? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? São coisas tão pequenas, são tão simples, mas que nós vamos negociando a palavra de Deus, sabe? E ele Aham. entendeu isso muito rápido e ele falou, poxa, cara, a gente lá tomar a decisão de tirar isso da nossa casa, sabe?
Então eu percebo que o púlpito, né? O púlpito, o discipulado, esse ensino que nós estamos fazendo aqui, o Life Group às quartas-feiras, são oportunidade que nós temos, né? De melhorar as nossas escolhas em Deus, né? Porque o que que acontece? Quando nós recebemos uma pregação, né? A ministração da Larissa domingo, eu falei, ainda bem que foi ela que pregou. Ainda bem que foi ela que falou aquelas coisas, porque ela foi ousada e foi no Espírito e falou, e mandou na geral, mandou o recado, entendeu? O Espírito Santo de Deus usou a vida dela, né? Para falar aquelas coisas com Amém. aquela autoridade, né? Que ela trouxe aquelas questões da nossa vida de porque tudo a gente vai arrumando o culpado. A Sim. gente faz as nossas escolhas, a gente direciona a nossa vida e depois a gente sai por aí jogando a culpa em todo mundo. Porque é mais prático, é mais fácil. É uma forma de você se aliviar, né, teoricamente, né? Mas a gente sabe que não é verdade. Eu, eu falo para um dos diretores nossos lá, eu falo que ele é mais cristão do que muito cristão que eu conheço. E numa das frases dele, ele fala, entre um coração bom e outras coisas que eu tenho, que ele tem, né? Eu falei, agora só falta você aceitar Cristo mesmo, você vai aceitar. O que ele fala muito, né, contundente, assim, além de todas as coisas que ele fala, não tenha compromisso com o erro. E quando ele erra, ele fala, errei, cara. Errei, vamos consertar e boa, é isso, não tem o que fazer. Então, de uma forma geral, temos esse compromisso com o erro. Nós não queremos admitir que erramos. E por conta disso, muitas vezes, nós permanecemos no mesmo caminho errado Ah. por ter dificuldade em admitir, muitas vezes até para nós mesmos, que estamos errados. Nós queremos Então, no estar onde não é discipulado. para nós estarmos, nós É, queremos fazer aquilo que não é para nós fazermos. Tudo isso em busca de um resultado. De sim, que talvez não era nem para você fazer, não era nem para você estar fazendo ou estar buscando aquilo, né? Então, quando você fala assim que quando você pega uma pessoa, por exemplo, um diretor de uma empresa, um líder sacerdotal, né? Ele ele reconhece, está mostrando que ele tem entendimento, que ele tem maturidade, que ele errou, mas que sim. ele precisa agora no próximo passo dele, ele precisa buscar caminhos para acertar. E não errar E mais o não errar mesmo erro. mais. Exato. Vamos errar erro novo, não os É, velhos, né? exato. É isso, não. Eu acho sim. Eu acho não. Nós precisamos cada vez mais buscar esses caminhos. Quais são os caminhos que de fato procedem de Cristo, que de fato vêm de Cristo, né? A Até Rosângela quando que ela nós está vamos. comentando aqui que ela está dizendo que no entendimento dela, ela acredita que o que falta, né, é renúncia, né? Falta renúncia para os Sim. cristãos, né? É, Agora, qual o maior objeto da falta de renúncia? É justamente o ego. Eu acho que eu sei que eu estou certo, eu sou melhor. Cara, percebe que quando a gente quer fazer do nosso jeito e não quer fazer do jeito de Deus, dá para entender, Wando, que nós estamos sendo tão arrogantes que a gente acha mais inteligente do que Deus? é. Cara, mesmo quando você fala assim, ah, eu já fiz isso 5 vezes, as 5 vezes deu certo, por que que eu vou fazer desse jeito agora? Aí, nessa arrogância, você perde a bênção. Por quê? Porque se você fizer do outro jeito, Deus tem algo muito maior. Se você acha que está tendo resultado com isso que você fez, se você seguir aquilo que Deus fala, vai ser muito maior a A colheita. gente. E você está Isso, ali. isso, isso. É isso. Você lança a sua semente de dia e de tarde você não tira a mão da sua semente. Então você Hum, cuida, você. E cara, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque assim, eu tenho falado aqui, eu tenho conversado muito dentro de casa, né? A gente não, a gente tem que sair, meu, dessa.
É desse sistema, dessa coisa desenfreada do ter, do ser, né? Ah, que Uhum. as pessoas só vão me aceitar se eu tiver. As pessoas só vão me aceitar se eu tiver casa bacana, carro bacana, igreja bacana, roupa bacana. Cara, isso é coisa do mundo. Isso é coisa mundana. E eu não estou dizendo que aqui Exato. nós não vamos trabalhar, se esforçar para ter algo bacana. Isso não tem Não, nada a não, ver claro com que não. isso. Isso aí é fruto do teu trabalho, da bênção de Deus, da prosperidade sobre a tua vida. Né? Mas não está nem relacionado a isso, mas está relacionado todo o processo que você está passando para conquistar essas coisas. As pessoas estão Uhum. abortando o processo, elas estão querendo pular do start para o resultado. Elas não querem mais o processo. Elas É. startam hoje, tanto que é que se você buscar aí na internet, aí nos YouTube aí, nossa, como cresceu, né? Caminhos para você ganhar dinheiro, para não sei o quê, para você fazer isso, saia da não sei o E quê. sabe que é uma pena? Porque Deus não está no resultado, Deus está no processo. Então, exatamente, Esse que é o problema, exato, Deus quer o relacionamento, o tempo exatamente, de processo é o tempo com Ele. exato. E esse tempo com Ele que traz essa maturidade de pai e filho mesmo, conhecimento. A Ana Cláudia me falou, tá perguntando, ela falou que se ela quiser, se eu quiser, ela vai me dar umas dicas de emagrecimento aí. Eu acho que se eu perder mais uns. Come Doritos, irmão. Você emagrece. Isso aí não, isso aí não. Isso aí emagrece, mas só depois que eu ficar doente, né? Primeiro você fica doente, depois você emagrece. Mas sim, Ana, claro, toda ajuda é bem-vinda, toda dica é bem-vinda. É isso Quem aí. sabe eu perco mais uns quilinhos aí. Então, meu irmão, eu acho que é isso, cara. Acho que nós batemos assim bastante nesta tecla. Vamos olhar ali qual que é a nossa base para nos impulsionarmos. Se ela vem de Deus ou se vem do eu. Se vem Exato. de Deus, o resultado não é tão bacana quando vem de Deus. Então, é isso aí. Eu acredito que ficou bem Claro. claro essa questão Sim. dos homens e seus caminhos, as suas escolhas, né? Então, nem sempre o cenário de Deus vai ser o seu. Aquilo que Deus escolheu para você não é aquilo que você está fantasiando, está simulando na sua vida, né? Agora é legal, eu acho bacana no seu tempo com Deus você conversar com ele e falar: Poxa, Senhor, tem passado no meu coração alguns desejos, alguns sonhos, alguns Uhum. projetos, né? E eu queria saber se isso vem de ti, né? Olha, eu tenho desejo de abrir um negócio, de ser um empreendedor, né? Olha, eu tenho desejo de fazer isso no ministério, tô querendo ir lá falar com o pastor, né? Tô querendo, poxa, eu tenho desejo de ser líder de life group, poxa, eu tenho desejo de evangelizar, de fazer trabalhos, atividades que possam multiplicar pessoas, enfim. Mas tudo isso precisa passar pelo filtro de Deus, da vontade de Deus. Amém. Eu não vejo erro algum das pessoas sonharem, desejarem, né, quererem, mas quando isso está relacionado somente à vontade humana, aí as consequências podem ser, como a irmã disse, né? Ela tomou decisões ali que ainda bem que ela conseguiu reverter, deu tempo. Isso é bom quando dá tempo, né? Quando a gente consegue recalcular a rota ali, né? E aí a coisa passa a andar nos trilhos, né? Perfeito. Mateusão Laurentino tá brincando comigo aqui, que tem um fisiculturista que a gente segue, que ele faz live toda manhã caminhando de bicicleta, então ele fala meio ofegante. Aí ele falou que eu preciso fazer isso. O pessoal tá aqui todo me chamando de gordão agora. Eu como Não. sou fitness, Tá certo, então, meu irmão. é isso aí. Pessoal, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã nos encontramos no Life Group e aí, domingão, estaremos de novo na igreja, todos reunidos. Você que tem assistido de casa, vá presencial. Life Group, nós temos da Japa, que está ali os jovens,
E também temos lá na Irmã Valdina. Então, se você quiser, procure aí o Vando Souza, ou o Paulinho, Matheus, Pastor, essa galera toda aí. E vá lá passar um tempo de qualidade Deus com abençoe a esse todos, povo aí fiquem com abençoado. Deus, uma Amém? ótima semana e vamos continuar nessa caminhada aí. Amém.